Tem gente que perdeu dezembro inteiro. Tem gente que já perdeu janeiro até aqui. Está insistindo igual Abraão. Tem gente que sequer cumpriu ordem simples e não mudou nem as expressões. Tem gente que não mudou. Aí não adianta, de vez em quando você está no ambiente da igreja, que é o ambiente espiritual, aí você fala, não, esse ano eu vou ser fértil. Com qual construção? Não dá para de vez em quando eu colocar um tijolo em cima do outro e não ter liga entre eles, não ter alicerce, não ter estrutura e eu achar que aquilo vai dar numa casa. Vai? Empina um tijolo sobre o outro só. Sabe, aleatoriamente, passa, coloca um tijolo. Passa, coloca outro. Não põe liga sobre eles, não. Não vai cair. Tem uma maneira de fazer certo. Não é da minha, não é da tua. Não era a do Abrão, era de Deus. O Abrão insistia na dele. E essa é uma palavra que a gente tem ouvido muito. Deus quer alinhamento. E Deus não quer que você se alinhe com A, B. Deus quer que você se alinhe com Ele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, sempre podermos estar na Tua presença e, no nosso caso, ainda mais na Tua presença e na Tua casa, para adorarmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor, para Te darmos mais honra, mais glória, para dedicarmos um tempo para ouvirmos a Tua palavra. Isso é privilégio. E eu agradeço por fazer parte dele. Parte desse privilégio, parte, meu Deus, desse movimento, parte daquilo que o Senhor tem usado, seja o lugar, seja as pessoas, seja, meu Deus, as ocasiões e as oportunidades para falar com cada um. E eu peço que o Senhor use esse culto, essa transmissão, para falar com cada um, começando comigo, com cada um que está aqui e com cada um, meu Deus, que vai nos acompanhar agora e que vai estar conosco neste momento de adoração ao Senhor. Eu peço perdão por cada um dos pecados que nós cometemos, quando pensamos mal, quando falamos mal, quando fizemos o mal. Que o Senhor nos perdoe e nós não queremos como padrão o pecado, queremos como padrão parecermos com o Senhor. Que o Senhor nos ajude. Esse é o nosso maior projeto. O projeto de assemelharmos-nos ao Senhor. De irmos atrás de cada pisadura do Senhor. E assim aprendermos sobre mansidão, sobre humildade, sobre agradar o Senhor e fazer a Tua vontade. Eu peço que o Senhor esteja conosco e que o Senhor nos abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Derrama da Tua unção e usa, porque eis-nos aqui. Conte conosco e nos usa para chegar, para atingir, para falar com quem o Senhor quiser falar. Eu entrego nas Tuas mãos para que aqui estejamos, meu Deus, à Tua disposição e façamos a Tua vontade. E que cada um seja imensamente abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2026, diga, eu penso grande. O que eu canto hoje? Eu viverei, eu prosperarei, eu frutificarei, eu gerarei este ano. Amém. Qual a sua música de agora? Pode sentar, por gentileza. Qual a sua música, como diria o Silvio Santos, né? Qual é a música? A Bíblia diz, lá no Salmo 54,
Isaías 54, que nós devemos cantar um som alegre. Cantar um som alegre. Não outro tipo de canção. Então, deve haver uma vigilância para que o que nós falemos, cantemos, o que venha a sair da nossa boca, até porque nunca valeu tanto aquela expressão que a bispa usa, de que o que você fala é como se fosse uma refeição que você está servindo daqui a pouco para si mesmo. Então, você tem que pensar bem em qual refeição você quer comer daqui a pouco. Comer hoje, mais tarde, comer amanhã, comer durante todo esse ano. Isso está sendo servido a cada vez que você fala. Quando você reclama, você está servindo uma refeição que você vai comer. Quando você murmura, você está servindo uma refeição que você vai comer. Sim. Então, tem gente que já perdeu muito tempo. E não perdeu só tempo até esse ano. Já está perdendo tempo, já está repetindo algo que é uma marca da pessoa, que é perder tempo. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo esse ano. Daqui a pouco, a gente já termina o primeiro mês do ano. O ano está voando e não é nem voando de avião de média velocidade. É jato. Hoje já é dia 23. Mais uma semana terminou o mês. Mais uma semana, o mês acabou. E aí? Valeu? Eu te pergunto, até o dia 23. É 23 hoje? 23. Até o dia 23. Se a gente fecha janeiro hoje, o saldo de janeiro, não é o saldo do que aconteceu. Não é o saldo do que te falaram, não é o saldo do que te fizeram, não é o saldo do que te entregaram. Não. O saldo do que você falou, o saldo do que você realizou, o saldo construído pelas suas respostas. É um bom saldo? Tem gente que agora já, a 1h11, já valeu o culto. E eu digo para você, sexta-feira ainda tem chão, hein? Tem tempo ainda para você já agora. Você estava não sei que velocidade a sua vida. Esse é aquele momento de você pegar assim, ó, e puxar o freio de mão para o carro daquela 180, cantar pneu e falar, parou. Parou. Isso aqui não está bom. Desse jeito de janeiro, daqui a pouco, de novo, eu estou ouvindo musiquinha de Natal e mais um ano perdido. Se você não é capaz de obedecer ordem simples, como que você vai fazer coisa complicada? Tem gente que ordem simples, canta! Encha a sua vida com um som alegre. Encha, está escrito, encha o ar de canções. E você está fazendo o quê? Enchendo o seu ar de falar dos mesmos assuntos? Falar das mesmas pessoas? Reclamar, murmurar, lamentar? Não tem o que fazer. Você coopera com Deus. A sua parte, Deus não vai fazer. É aquela pregação que todo mundo, quando chega naquele versículo de João 11,
que Jesus falou assim, removam a pedra. Eu creio que todo mundo que já tem mais de 3 meses na igreja já sabe o que o pastor vai falar. Quem remove a pedra? Você. Jesus não remove a pedra. Jesus não, inclusive aquela música, né, da Aline Barros está errada, né? Ela canta, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Na verdade, a pedra é você que remove. Aí eu sei, alguns vão falar, não, é que ela está se colocando como Lázaro, né, para ela ressuscitar. Sim, mas alguém que remove a pedra, não é Jesus. E aí, nesse caso, eu te digo, ninguém vai remover a sua pedra. Pode ser que apareça alguém, mas assim, você tem 2 opções. Você pode ganhar esse tempo e você mesmo remover a pedra, que é, vamos lá, quantas palavras cabe no remover a pedra? Coloca a tua casa em ordem, no que depende de você. É o que a gente fala para criança, para adolescente, para jovem. Arruma a tua cama. Coloca a tua gaveta em ordem. Arruma a tua bolsa, tua mochila. Arruma o teu carro, arruma o teu quarto. Arruma a tua sala, arruma aquilo que só depende de você. Se organiza. Faça planejamento daquilo que você já sabe que vai acontecer. Faça planejamento. Tem coisas que algumas pessoas elas não dão desculpa. Elas falam fatos. Elas narram fatos. Não dependeu delas, elas não tiveram controle das situações. Tem situações que já aí é desculpa. Então, por exemplo, a gente está a 2 dias de começarmos os projetos de conquistas. Vamos para perguntas básicas, ordem simples, obras simples, tarefas simples, respostas simples. Seu projeto ainda está assim? Aí alguns vão falar assim, não, mas eu nem peguei. Não pegou por quê? Você que está na transmissão aí todo dia, você já podia ter baixado e impresso e preenchido. E tem gente que nem baixa. A própria pessoa pega ali um papel dela e ela faz o projeto dela. Ela escreve ali, ela até gasta mais espaço aqui do que nós dispomos. Então, alguns já responderam que não. É igual o Gideão aqui. Quem tiver com medo, vai embora, a maioria. Quantos será que agora não voltaram já, né? Que, já sabendo, desde a virada do ano, mas ainda não colocou. Não se organizou para isso. Daqui a pouco volta às aulas aí no Brasil. Você que é uma mãe, por exemplo, que busca seu filho, leva seu filho na escola, que tem um casamento, que tem uma vida, que tem um trabalho, que tem ali sua casa, que tem responsabilidades. Você já estabeleceu, já está ali já a organização de que horas você vai em cada dia no culto? Você vai participar do culto aqui, por exemplo, tem culto às 5. Culto às 5. Aqui ninguém pode falar assim, eu não fui porque não tinha um horário no dia que dava para eu ir. Aqui não pode. Aqui ninguém pode falar, porque a pessoa aqui ela pode começar cedo o trabalho. Ninguém aqui começa 6 horas no trabalho. O que quer dizer, né? A pessoa às 6 ela vai estar liberada para ela sair para o trabalho aqui. Os cultos das 5 estão acabando bem próximos ali. Tem umas exceções, sim, mas o que é melhor? A pessoa ficar até às 6 e cumprir com a parte dela com Deus e sair um pouquinho antes de acabar?
Ou ela nem vir? O que é melhor? Vem, fica até às 6. Eu não posso ficar depois das 6 horas. Amém. No Brasil tem culto às 7. Às 9, às 3, como agora. Às 7:30 da noite. Tem gente que consegue estar todo dia à noite na igreja. Mas não vai. Tem gente que não consegue estar todos os dias no culto da noite. Então aí é onde você precisa já. Espera aí, eu já me organizei, eu sei cada dia da semana em qual culto que eu estarei. Tem pessoas lá no Brasil que assim, a primeira vez que a pessoa fez isso comigo, eu até assim não gostei, né? E por isso que a gente não tem que estar realmente preocupado, nem assim, nem atento se alguém vai gostar ou não. Que há alguns anos atrás uma pessoa chegou e falou assim, vai ter culto às 7 horas da manhã todos os dias? A pessoa perguntou para mim, eu falei assim, vai, por quê? Falei, claro que vai, tem culto às 7 todos os dias. Falei, de segunda a sábado, domingo é às 9. Só, mas vai ter todos os dias? Eu falei, vai. Por quê? A pessoa falou, porque é o único horário que dá para eu vir e eu não vou perder nenhum dia. Domingo eu vou estar aqui à noite, mas durante a semana eu vou vir às 7 todos os dias. Aí a pessoa perguntou, você vai pregar todos os dias às 7? Eu falei, não, tem uns dias que eu faço culto, tem uns dias que não. Eu falei, mas culto vai ter. No outro ano a pessoa veio e perguntou a mesma coisa. Aí, como se diz, já estava um pouco mais maduro, já não senti nada. Mas por que você pergunta isso, dona? A pessoa falou, porque antes eu ia a uma igreja que começava um trabalho e mais dependia de quantas pessoas iam do que realmente de ter o trabalho. Eu falei, não. Eu falei, aqui se tiver uma, se não tiver nenhuma, se tiver 1000, vai ter o culto que foi combinado, que foi estabelecido ter. Eu falei, então pode vir todos os dias. E a pessoa foi. A pessoa foi todos os dias naquele horário. Mas aí, para falar qual que é, por que você usou esse exemplo? Porque tem gente que vai e a pessoa vê tudo o que ela tem que ver antes. É a palavra que diz, você vai construir uma casa? O que a Bíblia manda você fazer? Cálculo do quê? Calcula se vai ter material para construir toda a casa. Porque não faz sentido começar e não terminar. Você vai comprometer ali aquele material, parte daquele material. Não é a mesma coisa. Então, esse é o momento da gente fazer o cálculo. De repente eu tenho alguma coisa, tem gente que é tão caprichosa, que a pessoa sabe que tem compromissos em épocas, em períodos de propósito, que as pessoas já, antes de chegar aquele dia que ela não vai poder vir, a pessoa já cobriu, ela já foi mais vezes em determinados dias para cobrir aquele dia que ela não vai poder estar. Quer dizer, ela não falta e depois ela cobre. Não, ela já cobre antes porque ela não falta. Ela já sabia que aquilo aconteceria e ela já faz o cálculo. Opa, tem tal dia que eu não vou poder estar aqui, por exemplo, sexta-feira que vem eu não vou poder estar, então vai ter um determinado dia que eu vou de manhã e vou à tarde, que eu vou de manhã e eu vou à noite, mas eu tenho um compromisso com Deus, e eu não vou tirar de Deus. Eu não vou tirar. Eu me adapto, eu dou um jeito. Sabe por quê? Se a gente já começa o ano querendo que Deus nos entenda, você também tem que entender as coisas não ficarem do jeito que você espera. Não cria problema com Deus. Sabe, não queira que Deus
seja sempre o onisciente que entenda tudo o que não dá, inclusive quando você não se esforçou um pouco mais. Não. Se esforça mais. Busca mais. Sabe, coloca mais força do que você colocou até então na área espiritual. Vamos aqui para Gênesis 20, versículo 1. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Depois ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: o medo. O que ele vai falar aqui, ó. Eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus neste lugar. E irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. E veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata, para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus. Assim, todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha, essa é uma palavra, eu tinha algumas aqui
que eu estava em dúvida, eu escolhi essa palavra porque esse é um período muito oportuno para ela. Eu entendo que hoje já é um dia, um culto, que é uma preparação, né, para esse período que nós entramos a partir de domingo, dos projetos de conquistas. E a palavra desse ano é uma palavra que ela ataca frontalmente a esterilidade. É clara a palavra que diz que a estéril, esse ano, vai ter filhos. Que ela vai ter filhos. Que ela pode cantar já cânticos e sons alegres, porque esse é o ano dela se tornar mãe de muitos. Dessa situação seca, ruim, escassa, não mais continuar na vida dela e na vida de quem está debaixo dessa promessa. Então tem a esterilidade do ventre, que é literal, que tem gente que não gerou filhos até então. Tem a esterilidade em áreas da vida da pessoa. Tem gente, por exemplo, e eu fui uma pessoa assim. A pessoa que a esterilidade na vida dela é na área sentimental. Que você, solteiro, você sempre está naquela ansiedade. A carência é uma coisa que ela te movimenta para caminhos errados. Ela é uma pressão tão forte que ela te leva a várias precipitações. O que é a precipitação? Você se relacionar com uma pessoa que não tem nada a ver com o que você quer, com o que você é. Porque tem duas situações. O normal, o correto, é a gente querer alguém com mais coisas parecidas conosco do que coisas diferentes. Você vai falar, não, tem gente que quer alguém com tudo diferente de si. Então aí está errado, porque a pessoa não se ama. Ela não se ama. Então não adianta ela arrumar alguém, e aí é o sentimental dela que está estragado, e que eu vou dizer é estéril. Porque ela tem que primeiro buscar a sua própria identidade, ela precisa conhecer a Deus, nascer de Deus em espírito, e não na religião. Não é apenas pertencer a um grupo religioso, um grupo social, porque a igreja é um grupo social. Eu penso que a primeira maneira como as pessoas elas buscam e alcançam pertencimento na igreja é socialmente. Tanto que você vê, né, tem igrejas que tem jovens que continuam no pecado do mesmo jeito, mas eles estão na igreja, fazem parte de grupos da igreja. O grupo do jovem, o grupo do louvor, o grupo... grupos, né, que hoje tem vários nomes e vários segmentos. Ele não se conhece, ele não se ama. A pessoa, não se basta. Anderson, o que é não se bastar? Quando você está sozinho e sempre está faltando alguma coisa. Quando você está sozinho e você entra em desespero. Né? Não é uma pessoa viver apenas sozinha sempre. Mas há momentos, Jesus é uma prova de que há momentos que a gente necessita do eco da nossa alma, que é você e Deus. Jesus não é o Anderson, a opinião, não. Jesus cultivava e repetia esses momentos. Porque imagina que a presença dele, para ele, era
maravilhosa. Porque a presença dele espelhava Deus. E era um momento que o relacionamento era só entre ele e Deus. Então, todos nós precisamos desse momento também. Eu não estou dizendo, tudo tem que ser com equilíbrio. Não é você agora se isolar, fugir de todo mundo. Tem gente, eu estou fora. Tem alguém, eu não ouço, não falo, não converso, não reajo, não respondo, não me relaciono. Não. Tem momentos que eu estou com uma pessoa, tem momentos que eu estou com algumas, tem momentos que eu estou com muitas. Tem momentos que eu escuto, tem momentos que eu ouço, tem momentos que eu faço parte de um grupo, sou conduzido, tem momentos que eu conduzo, tem momentos que um grupo é pequeno, tem momentos que o grupo é enorme. O que não dá é uma pessoa falar é só uma coisa só, não dá para viver só uma coisa. Pode reparar, se uma pessoa é completamente isolada, está errado. Se uma pessoa tem uma necessidade de sempre estar onde tem multidões, está errado. Não é porque ela gosta de gente. Quando você está com multidões, não tem a ver com gostar de gente. Tem a ver com muito barulho, muito movimento. E isso disfarça os seus próprios. Principalmente o barulho da sua alma, o que você ecoa. Então, essa direção não é seja uma coisa ou seja outra. É seja pleno. E plena é a pessoa que tem a identidade dela bem definida, porque ela conhece o seu Criador. Porque ela já sabe que Deus é o seu Pai celestial. E quanto ela o buscar, ele vai se revelar para ela. Então, a pessoa que ela tem uma identidade, ela tem tudo o que ela precisa para ela ter uma vida sentimental fértil. Porque aí ela vai buscar uma pessoa equilibrada, ela vai buscar a pessoa certa para ela não vai aceitar alguém porque faz tempo que ela não se relaciona. Ela não vai se sujeitar à indignidade por medo de ficar sozinha. Ela não vai se precipitar em alguém porque este alguém tem algumas características. E aí alguns de fora estão dizendo, você não pode deixar passar, você não pode perder. Se não for esse, não vai ser ninguém. Essa é uma área que muita gente tem estéril na vida, a área sentimental. Não, a minha área sentimental não é estéril, porque agora eu sou casado. Não, eu posso te afirmar que casamento não tem a ver com fertilidade ou esterilidade na área sentimental. Porque quando eu era solteiro, eu era estéril na minha área sentimental. Depois que eu casei, e infelizmente não sou a pessoa que casou só uma vez, eu continuei estéril por bastante tempo. Só depois que eu realmente passei a aceitar a pessoa que eu sou. Não é aceitar problema, defeito, não é aceitar os erros. Não, peraí, eu sou assim. Tem gente boa, tem gente com qualidades, tem gente com determinadas características. Bom para elas. Mas eu não sou elas, eu sou eu. E esse eu é dessa forma. E aí você conhece Deus e se conhece. Então, o seu relacionamento, ele vai ser equilibrado, porque você não vai exigir, por exemplo, que a pessoa seja você em todas as circunstâncias. Você não vai exigir e nem esperar que a pessoa tenha alguns comportamentos para você ficar bem com ela em determinadas situações. Mas você se relaciona com ela. Como e quando tem que se relacionar com ela. Então, por exemplo, vamos comer. Não, esse é o momento de comer. Vamos desfrutar aqui de uma refeição juntos, sentar à mesma mesa, olhar nos olhos, observar a pessoa.
Não é a hora agora de eu estar frustrado com alguma coisa e usar aquele momento para tentar afetar a pessoa. Vamos sair, vamos fazer uma coisa fora do nosso roteiro, fora da nossa rotina, aliás. Uma coisa diferente. Então vamos. Vamos ter intimidade do casal juntos. Eu não vou deixar nada de antes, nada de fora, nada de outra pessoa, nada de outro momento entrar naquele momento, naquela situação que é íntima. Porque aquele é o momento mais privado, íntimo. É onde literalmente dois se tornam uma carne. Então aquele momento vai ser pleno. Mas agora eu estou longe, eu não estou com a pessoa. Mas eu vou manter a minha integridade e a minha fidelidade. Ela não vendo, não estando perto. Por quê? Porque ela é a pessoa que eu decidi viver, conviver e, como diz a palavra, até que a morte nos separe. Então não precisa que ela veja, que ela esteja. E não é só no passar uma mulher bonita, atraente visualmente, ou alguém que você está ali numa situação comum do dia a dia, vir com uma situação, vir com uma abordagem comum. Não, é na visão, é na audição, é nos limites bem estabelecidos, e se eles não são limites para as pessoas, a gente coloca esses limites. É no que eu vou ver nas telas que eu vou ter na minha frente, do celular, do computador, da televisão. Por quê? Porque agora eu sou fértil, eu frutifico. Eu frutifico em cada área da minha vida. Tem gente que a esterilidade é na área material. E a esterilidade material não tem a ver apenas com a pessoa que ela não aumenta dinheiro, que ela não multiplica dinheiro. Você vê, por exemplo, que tem pessoas que elas até ganham coisas. Não dependeu dela pagar, não dependeu dela comprar, não dependeu dela adquirir. Tem um tempo que eu passei a observar isso. Tem gente que chega perto de mim, eu não sei a condição financeira, mas eu vejo que ali tem uma esterilidade material que vai afetar o financeiro, porque o financeiro, ele visualmente é material, é o que a gente vê, é o que a gente consegue contar, mensurar. Então você observa uma pessoa, por exemplo, que as coisas com ela, as coisas se perdem, as coisas não duram, as coisas diminuem, as coisas elas têm uma esterilidade aí. Antes de tudo, espiritual. Tem gente que cresceu ouvindo Isaías 54 em verso. Sabe o que é Isaías 54 em verso? Alguém sabe aqui? É o tempinho de eu beber água, viu, gente? Isso aqui eu faço para... É que aí não parece que eu estou bebendo água de propósito, né? Tem que... Tudo é planejado. Não, o que seria um Isaías 54? Tem muita gente que cresceu no Isaías 54 em verso. Eu não vou dizer que é o meu caso. Nesse ponto eu não posso dizer, meus pais não fizeram isso comigo. Mas não tem um monte de gente que você ouve falando assim, a pessoa, não, eu cresci... Por exemplo, a Iana, minha mulher, ela teve o Isaías 54 e eu já vi uns pontos na vida dela que isso acontecia. Eu lembro de uma época que na mão dela, obrigado Deus, obrigado Deus. Eu lembro que tinha uma época que eu já comprava o celular da Iana. Você vai falar, você já fez isso? De verdade, já fiz isso. Eu lembro que uma vez eu fui lá na região de São Paulo, que eu não vou falar aqui para não dividir opiniões, que eu sabia onde vendia peças,
e eu tinha acabado de vender um celular dela. E aí, quando eu fui comprar o celular, me veio algo assim na mente. É uma crença errada, tá? Mas aconteceu. Falei, quer saber? Eu vou falar com o fulano, que era um paraguaio que eu conhecia, que ele era técnico, já tinha consertado umas 3 telas de celular da Iana. Eu falei, eu vou perguntar para ele que celular que tem a tela mais barata. Inclusive, eu estava quase comprando o modelo, já tinha até trocado mensagem com a pessoa. E aí perguntei para ele, tal modelo, a tela do celular é barata? Ele falou, não, isso é caro, é ruim de achar, tal. Eu falei, opa, obrigado. Falei, fala para mim que aparelho tem a tela, ó a adaptação à esterilidade. Falei, fala para mim, numa faixa de preço assim, qual modelo aí tem a tela do celular aí, o display é mais barato? Ele mostrou para mim e falou, esse aqui é bom, esse aqui é fácil de achar, esse aqui, entendeu? Qualquer lugar você acha, é barato, a troca é barata. Aí ele falou, R$40 para trocar. Eu falei, pronto. Até era um pouquinho mais caro do que o que eu ia comprar para ela, mas eu preferi pagar mais caro para, já pensando em economizar nas próximas telas. Você vai falar, por quê? Porque era uma rotina quebrar a tela de celular dela. Era uma rotina. Eu sabia, uma coisa, algumas coisas são certas, né? Que Jesus vai voltar, que se ele não voltar, a morte vem, né? Que a chuva cai de cima para baixo e tal, e que vai quebrar uma tela do celular dela. Você vai falar, por quê? Porque quebrava. Não era só tela, tinha algumas coisas que era uma coisa assim. E graças a Deus, tem anos já, anos que não acontece e vai ficar muitos anos sem acontecer, né? Está repreendido, está amarrado já agora qualquer retaliação, em nome do Senhor Jesus. Mas eu estou te dando um exemplo que era uma recorrência, mas não era só isso. Na vida dela, várias coisas materiais não quebravam por acidente. Não aconteciam por acidentes normais, acontecia com uma recorrência maior. Acontecia mais. O desgaste de coisas era maior. Vai falar, nossa, mas era o que? Um demônio que rasgava as coisas, que jogava o celular na... Não, não é. Mas o que é o Isaías 54 em verso? É aquela pessoa que ela cresceu ouvindo. Tudo que você põe a mão, quebra. Você não faz nada certo. Você é um estabanado, você é relaxado, você é distraído. Você é burro. Você não é inteligente. Seu irmão é inteligente. Você não. Você parece, eu não vou nem dizer os nomes aqui. Você é lento, você não faz nada bem. Então, se a palavra de Deus fala, canta, estéreo. Canta. Aumenta, expanda, alarga o tamanho da sua tenda, porque você vai gerar filhos e vai precisar de mais espaço na sua tenda. Você vai ter mais resultados do que a que era casada e que não foi abandonada. Isso tem poder. Isso é uma preparação. Isso antecipa os eventos que virão. Se isso antecipa para o bem, imagina quantos de nós que cresceu ouvindo canções. Eu falo canções, mas estou falando profecias, declarações, sentenças até, que estão reverberando em obras, em resultados, em limitações, em perdas recorrentes, que tem gente que vive se perguntando, por que comigo é assim? Por que é assim na minha vida? Porque é estéril. Há duas maneiras da esterilidade acontecer. Existe a esterilidade,
que é a impossibilidade, né, de haver fruto da semente vingar. E existe a infertilidade. A infertilidade é a dificuldade. Apesar de estar escrito porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, na verdade elas ficaram inférteis. Por quê? Porque elas já tinham gerado e elas já geravam antes, né? E nós vemos aqui que isso aconteceu, que é o que eu já abri, comecei falando das causas involuntárias, das causas que nós não tivemos participação. Mas e as causas que nós causamos? E as causas que nós geramos? Por isso que eu comecei falando, já não cabe mais. Tem gente que perdeu janeiro. 23 dias do novo perdido, tratado como velho, tratado como perda, tratadas do mesmo jeito. E aí eu vou pegar cultos da bispa, palavras e mensagens que a mente que te levou para o problema não vai te tirar dele. A boca pesada que te enfiou no fundo do poço não vai te tirar dele. A visão de vida que amarrou a sua vida não vai fazer agora você ver a luz. Não, você tem que ter a visão nova, a visão da palavra. Então, tira essa roupa velha. Tira essa crença velha. Tira, inclusive, esse orgulho velho, pesado, rançoso. E aceita receber algo novo. Então, tem gente que é área material, que aí eu falei, desde coisas que a pessoa é mais recorrente na vida dela, e é mais recorrente perda, é mais recorrente dano. Ela tem gente que tem aquela marca de não terminar nada que começa. A pessoa não terminou a escola, não terminou um curso, não terminou um projeto, não terminou faculdade, não terminou os trabalhos que começou quando apertava, ficava difícil, ficava ruim, começavam perseguições. Ah, mas então você reconhece que teve perseguições. Quem que foi grande que não viveu, não passou por perseguição? Quem? A ausência de perseguição é uma ilusão que essa geração agora de jovens tem. Mas é apenas a ilusão. Porque a perseguição faz parte da vida real. Até porque, como nós temos pregado esses dias, né, desde domingo, você não quer ter problema com inveja de ninguém, ninguém te cobiçando, ninguém olhando para você, desejando a tua vida, torcendo às vezes até para você cair, adoentar, perder algo, fracassar, falir, não quer? Então seja um derrotado, um fracassado. Poderia até dizer, chega no nível de um mendigo. Alguém já ouviu falar de alguém que invejou um mendigo aqui? Hã? Não, né? Ninguém inveja a vida de um mendigo. Ninguém. Ninguém inveja a vida de um mendigo. Então, para você não ter inveja, não ter perseguição, é esse tipo de vida aí que você tem que mirar. Mas com certeza você não é o tipo de vida que você quer, então, esse é o momento que nós precisamos agora entender. O que aconteceu com Abimeleque? Ele pegou a Sara como sua mulher, não tocou nela intimamente como mulher. Mas antes que isso acontecesse, veio esse culto aqui. Para você, esse culto. Para o Abimeleque foi um sonho. Que foi um aviso de Deus. Ó, você vai morrer. Desse jeito, você vai morrer. Por quê? Porque a mulher que você pegou é casada. Mas, Senhor, o Senhor destruiria um inocente. Eu fiz isso de coração puro, de mãos limpas. Ele falou, eu sei, por isso que eu estou falando com você.
Mas se você não me ouvir e for lá tocar nela, você vai morrer. E aí, para estender isso, e ele vê que aquilo não foi apenas um sonho, as mulheres da casa dele ficaram inférteis. Que a Bíblia diz estéreis. Quer dizer, elas não poderiam mais gerar mesmo, não teriam dificuldade. Elas não poderiam mais. E ele teve que chamar o Abrão, e o Abrão teve que orar por ele e orar pelas mulheres dele, para que elas voltassem a gerar filhos. Agora, olha que coisa mais interessante. O Abrão, que Deus, não é interpretação de alguém, Deus chamou Abrão de profeta. Talvez até isso ajude a construir, né, aquela máxima que a Bíblia fala, que o profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria pátria. Porque o Abrão, com uma oração, ele liberou a abertura do ventre das mulheres, a gente nem sabe quantas que estavam naquele momento inférteis, ou vamos dizer estéreis, e elas voltaram a gerar. Mas a própria mulher dele não gerou ainda naquele momento. Mas dá para a gente entender, pensando até racionalmente, por que a esterilidade de Sarai, no caso do Abrão, porque ela era sua esposa, por que persistia? Por que continuava? Porque veja que Deus fala até com o ímpio, como está lá em Jó 33,14, porque a verdade é que Deus sempre fala com o homem, ora de um modo, ora de outro, ainda que esse não perceba. Deus fala. Se Deus falou com Abimeleque o que ele não devia fazer, Abrão não só já tinha ouvido o que ele devia fazer, como ele já tinha até experimentado o que ele não devia fazer, que era exatamente o que ele estava fazendo. Então, de um lado, nós temos um profeta, um homem que falava e Deus operava milagres. Senhor, abre o ventre das mulheres filisteias aqui na casa de Abimeleque. Curadas. Uma oração, cura para todas. Mas de outro lado, nós temos um homem que, repita comigo, insiste, terceira vez, insiste em um comportamento velho. Entendeu o que eu falei do ano? Tem gente que hoje já está em 1 mês e 23 dias de 2026. Aleluia. Vai falar, como assim? Tem gente que começou um novo ano em 1º de dezembro de 2025. Todo 1º de dezembro tem uma palavra profética de um novo começo, de um novo ciclo iniciando. Tem gente que você vê que a mente está voando. A pessoa ali já pegou as palavras do Josafá, aquela unção e aquela revelação fresca daquela palavra. Cada palavra, cada entrega, cada liberação, em cada jejum, cada domingo, a palavra da virada, cada domingo que nós estamos, a pessoa foi pegando. Porque como é que funciona? Domingo a palavra é a raiz. Durante a semana são os galhos daquela raiz. Não é que a semana é menos, mas a semana fortalece o domingo. A gente vê uma
direção clara de Deus. E depois nós vemos o fortalecimento daquela direção. A semente é lançada, depois ela é adubada. Tem gente que está voando, não interessa Groenlândia, não interessa judiciário, não interessa dólar, real, carro elétrico, carro a combustão, não interessa eleição ou não, Copa ou não, não interessa o que está acontecendo, entendeu? Na China, é Deus. A pessoa está ali, ó, vem uma palavra lá, opa, vem em mim. Vem em mim, eu quero Deus, eu estou ouvindo Deus, é Deus comigo. Emmanuel, é Deus comigo, é Deus conosco. Tem gente que perdeu dezembro inteiro, tem gente que já perdeu janeiro até aqui. Está insistindo igual Abraão. Tem gente que sequer cumpriu ordem simples e não mudou nem as expressões. Tem gente que não mudou. Aí não adianta, de vez em quando você está no ambiente da igreja, que é o ambiente espiritual, aí você fala, não, esse ano eu vou ser fértil. Com qual construção? Não dá para de vez em quando eu colocar um tijolo em cima do outro e não ter liga entre eles, não ter alicerce, não ter estrutura e eu achar que aquilo vai dar numa casa. Vai? Empilha um tijolo sobre o outro só. Sabe, aleatoriamente, passa e coloca um tijolo. Passa e coloca outro. Não põe liga sobre eles, não. Não vai cair. Tem uma maneira de fazer certo. Não é da minha. Não é da tua. Não era a do Abrão. Era de Deus. O Abrão insistia na dele. E essa é uma palavra que a gente tem ouvido muito. Deus quer alinhamento. E Deus não quer que você se alinhe com A, B. Deus quer que você se alinhe com Ele. Porque Ele já deixou claro que não funciona, que Ele não aprova, que não faz parte dos planos dEle com a sua vida, remova. Tem mortos aí que são moribundos, enterra eles, mata e enterra, acabou. Tem situações que você sempre está adiando para começar do zero. Ah, mas já passou muito tempo. Não começa agora do zero, que daqui a pouco você já vai ter algo que não vai estar no zero, vai estar no 1, no 2, no 3, no 4. Começa construções espirituais. De repente você é como um Abraão. Você já orou, Deus já ouviu, respondeu, abençoou. Você ganha almas, você evangeliza, você tem talentos, as pessoas elas até te dão ouvidos em determinadas situações, mas a tua vida mesmo ainda não prosperou, não frutificou, não gerou nenhum filho, nenhum fruto. Esse ano e esse propósito é o propósito dessas situações de esterilidade mudarem. Só não muda se você ficar esticando os seus padrões, se você ficar esticando os seus próprios pensamentos, suas maneiras de falar, suas maneiras de agir, se você ficar repetindo padrões que nem seus são, que são dos seus pais, seus antepassados, aí é a mesma, é mais do mesmo. Mas se você der ouvidos à palavra do Senhor, você vai ver mudança, como quando Abraão mudou, ele viu mudança. Ele viu cessar a esterilidade da família dele. Quando eu mudei, a área sentimental, essa que era uma área estéril da minha vida, mudou. Eu passei a ter plenitude no meu casamento. E olha que não é que eu casei, depois de eu casar eu vivi anos estéril na área sentimental. Infeliz, descontente, insatisfeito. Esterilidade material na minha vida houve muitos anos. E aí teria que ser um outro culto para falar de cada área. Mas eu creio que você pegou a palavra. Pegou o Espírito. E eu peço que você se levante agora. Fisicamente se levante. Espiritualmente se levante.
com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Vamos falar com Deus. E pedir a ajuda dele para que você não continue mais nessa situação. Para que você, da sua parte, você remova a sua pedra. Para que você dê condições a Deus. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, na Tua palavra e eu oro. Eu acredito, meu Deus, que esse é um culto preparatório. É um momento e uma oportunidade oportuna para cada um de nós. Começando por mim, para cada pessoa que está agora aqui, que está ouvindo, assistindo, acompanhando. Que o Senhor, meu Pai, coloque luz em cada parte da vida, do corpo dessa pessoa que está escura e que ainda impossibilita dela ver, dela perceber o que ela tem que perceber. Os padrões que são repetidos, as palavras, as expressões, os comportamentos, as atitudes, o que ela fez uma vida inteira e ela até acreditava, até agora há pouco, que nem era ela, que era automático, que ela fazia porque é o que ela estava acostumada. Não, ela tem um cérebro, e o cérebro dela é racional, é semelhante ao Senhor. Ela pode interromper algo que ela entende que não é bom, ela pode parar, ela pode, meu Deus, recomeçar, ela pode começar algo novo, do zero, como se ela nunca tivesse feito antes. Ela pode. E eu oro para que haja, meu Deus, essa unção sendo derramada. Que sentimentos que ainda impedem, que travam e que vêm dominando essa pessoa agora, caiam por terra em nome de Jesus e que não tenham mais o poder que tiveram até aqui sobre ela. Mas que ela se levante. E que ela faça, meu Deus, o que o Senhor está chamando ela para fazer. Que é se alinhar ao Senhor. Quer mudar, meu Deus, o padrão dela de pensar sobre si própria, o padrão dela de pensar sobre o Senhor, o padrão dela, meu Deus, de falar, o padrão dela de agir e de reagir em cada situação, da menor à maior. Eu conto, meu Deus, eu peço a Tua ajuda. Nos ajuda. Porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Nos dá visão, nos dê direção, para que vejamos, para que façamos. E então, meu Deus, o Senhor não só nos ajude, mas que o Senhor, meu Pai, nos dê horizonte, para não termos uma atitude, mas para continuarmos fazendo, meu Pai, a nossa caminhada de fé, com um rumo, meu Deus, à estatura do varão perfeito, de fazermos a nossa construção de uma casa firme, de termos uma vida plena, como o Senhor disse, eu vim para que vocês a tenham. Eu oro, e eu declaro que cada um, meu Deus, que crê e que agora faz esse pedido ao Senhor, que receba essa ajuda, que veja a Tua glória em cada área que ainda não viu, que viva a diferença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém.